Apesar da taxa de ocupação dos leitos de UTI aqui em Poços de Caldas seguir em baixa, um dado tem chamado muita atenção. As pessoas com mais de 60 anos voltaram a ser internadas em hospitais aqui em Poços de Caldas por conta da Covid-19. De acordo com os dados do último boletim epidemiológico, das 24 pessoas que estão internadas, 15 têm mais de 60 anos. O Ministério chegou a essa conclusão porque as pessoas que tomaram as 2 doses no início, e muitas ainda adquiriram a doença e algumas ainda foram para os hospitais, para as UTIs e tiveram óbito. Baseado nessa pesquisa que o Ministério fez, ele achou conveniente que essas pessoas acima de 70 anos, que na realidade deveria ser acima de 60, mas começa acima de 70, e portadores de doenças que possam diminuir muito a defesa, os imunossuprimidos, também deveriam tomar essa 3ª dose. Eu acho que é uma coisa justa, correta, e acho que isso aumenta de forma bastante expressiva a imunização dessas pessoas que são mais vulneráveis. Acho que está correto ele estar divulgando que seria a partir do dia 15 de setembro. Então nós estamos em condições. Se chegar a vacina, nós vamos tomar essa providência imediatamente e vacinar as pessoas acima de 70 anos. Esse professor explica que o fenômeno tem acontecido em todo o país por conta do decaimento da proteção vacinal dessas pessoas que foram as primeiras a serem imunizadas. Ele se dá, no caso dos mais velhos, especialmente por 2 fatores. Um é a diminuição do número de anticorpos que foram criados contra a doença. Isso acontece também em relação a pessoas que tiveram a doença, mas tiveram essa doença há mais de 6 meses. Outro problema em relação aos mais velhos é que, porque o sistema imunológico já tem efeitos do envelhecimento, a própria resposta imunológica em termos de células de memória, ela também começa a não ser tão eficaz. Por conta desse aumento no número de pessoas com mais de 60 anos que estão sendo internadas, o Ministério da Saúde confirmou que haverá a aplicação da 3ª dose. Ela deve ter início no dia 15 de setembro. Mesmo depois da 2ª dose, nós temos tido um número sempre frequente de pessoas idosas ocupando os leitos de UTI e muitas vindo a falecer. Então isso tem sido um fato. De uma hora diminui, outra hora aumenta, mas é um fato real. Então acho que o Ministério, para evitar que isso aconteça com maior frequência, e para proteger melhor essas pessoas, ele resolveu fazer a 3ª dose. Independente de qual foi a 1ª dose, 2ª dose que as pessoas tomaram, a 3ª dose vai ser da Pfizer, porque o Ministério acha que tem vamos dizer assim, um perfil epidemiológico mais adequado para isso. O professor também fala sobre a preocupação com a variante Delta, que está se aproximando cada vez mais da nossa região. Sempre existe, claro, essa preocupação, e muito correta no momento, de estarmos identificando os casos, rastreando o contato desses casos e isolando casos e suspeitos. Por quê? Porque nós vivemos um momento em que, felizmente, o número de casos tem caído lentamente, mas consistentemente. O ideal é que estivéssemos fazendo a identificação das variantes que causam esses casos, como, por exemplo, a variante Delta. Isso, infelizmente, é mais difícil. Então, o que a gente tem que ter como grande preocupação nesse momento? Não achar que, porque os casos estão diminuindo neste momento, as internações não possam aumentar. Nós já estamos observando um aumento de internação, como dito, entre os mais velhos e também um aumento de gravidade de casos. Ainda de acordo com ele, mesmo com a tendência de queda no número de novos casos, é necessário que as pessoas mantenham os cuidados, já que ter queda no número de novos casos não significa ter queda no número de internações. Nós temos que estar, então, preparados e não termos a ilusão de que o jogo já esteja ganho. Os indicadores eles continuam oscilando muito, apesar do indicador fundamental, que são novos casos, estarem diminuindo mais lentamente, e isso é um aviso que nós ainda não controlamos essa pandemia. Pedro Magalhães para o Plantão.